Deixei de te ouvir. Consegues me ouvir agora? Sim? Vamos esperar aqui um bocadinho a nossa convidada entrar. Só te deram pílulas. Muito bem. Já está. Esta parte técnica é sempre uma emoção. Já cá estou. Já está. E aqui? Viste? Já está a assinar. Muito bem. Muito bem. Agora podemos relaxar. Vamos iniciar aqui uma longa conversa sobre sono, não é? Espero que ninguém esteja com sono, esteja bastante ativo. Olha, temos só aqui um problema. Vamos iniciar aqui uma longa conversa sobre sono. Olha, mas espero que ninguém esteja com sono, esteja bastante ativo. Portanto, tens o som muito mais atrasado. Coisas de tecnologias. Espero que ninguém esteja com sono, esteja bastante ativo. Bora lá. Tens o som muito mais atrasado. Pronto, já estamos. Já conseguimos. A nossa convidada já está. Muito bem. Muito bem. Pronto. Vamos conversar, não é? Um bocadinho sobre aquilo que é. Diz. Deixa-me pôr aqui. Consegues ouvir? Não, eu tenho no computador ligado e no. Acho que aqui não tenho. Está a fazer eco? O Bruno diz que a Cláudia tem o som desativado. Então tirando o som, tu vais ouvir a minha voz em eco. Porque estás no Instagram num computador. Exatamente. Pronto, eu tenho a nossa plataforma no computador e no telefone o Instagram, por isso que não faz ligação. Podes, depois voltas. Alguém consegue entrar? Sim? Ou pedimos às pessoas para entrar aqui no link, deixamos o link para as pessoas entrarem. Não é? É melhor, então pronto. Vamos deixar o link para vocês conseguirem entrar aqui no sono, não é? Na nossa live sobre o sono, que é super importante. Portanto, vamos pôr aqui nos stories, vamos pôr aqui o link para vocês poderem entrar. Está bem? O link já está, o Bruno já nos diz que o link já está no story. Portanto, vão ao story a correr, cliquem para poderem estar aqui ao vivo. Sim? Bora lá. Muito bem. E eu assim também vou-me despedir aqui e vou tirar aqui o Instagram. Não se esqueçam, story, venham assistir aqui no YouTube. Muito bem. Pronto, assim eu tenho de partilha de um lado, partilha do outro. Portanto, agora não te ouço. Não consegues me ouvir? Consegues me ouvir não agora? Estou a ouvir. Tens o som? Vê lá se tu tiraste o som. Temos aqui já pessoas. Boa noite, boa noite, boa noite. Não te estou a ouvir. Não se ouve a Cláudia. Nós é que não te ouvimos. Eu ouço-te. Consegues me ouvir? Aqui ouve-se bem as duas. Está tudo a ouvir bem agora. Não consegues me ouvir?
Não te ouço. Pronto. Então, vou-te mandar mensagem no WhatsApp. Vou-te enviar mensagem. Então, primeiro vou apresentar aqui. Já te estou a ouvir! Pronto, ia-te apresentar. Ia-te apresentar. Assim, ela não me ouve, vou-lhe mandar mensagem no WhatsApp a dizer que vou-lhe apresentar e ela fala. Ela vai falando, não é? Sobre o assunto e vou escrevendo. Não é? Pronto. Não, já estamos resolvidas. Então, Então agora apresenta-te. O que queres que eu apresente? Não é? A Cláudia faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade desde o início, portanto tem aqui uma vontade com as pessoas que fazem parte. Ela viu a vossa votação de que todos dormem muito mal, a nossa comunidade dorme muito mal, não é, Cláudia? E, portanto, eu pensei, quem é que deve falar sobre este assunto que é tão importante, não é? E claro que a Cláudia é a nossa especialista nessa área, não é? Apresenta-te, está bem. a nossa madrinha do sono. Então, meu nome é Cláudia Santos, eu sou mãe de 4 filhos, sou naturopata e homeopata também. Tenho aqui várias vertentes, porque comecei antes de me tornar naturopata, comecei com o sono, precisamente há 10, 11 anos atrás, mais ou menos, quando a minha primeira filha nasceu, a Yara. Tenho uma Yara de 11 anos, tenho uma Kelly de 10, tenho um Enzo de 5 e a minha Bianca de 7, portanto tenho aqui todos assim em escadinha, não é? E a minha primeira filha dormia mal, ou eu é que não percebia nada do assunto e pensava que ela é que dormia mal, afinal eu é que tinha que ajustar aqui algumas coisas e as minhas expectativas, sobretudo, não é? Porque as expectativas por idade são muitas. Há muitas expectativas que vamos falar hoje, por idade até. Mais tarde, formei-me como naturopata, fiz também medicina tradicional chinesa, fitoterapia, tudo o que fosse ligado aqui para ajudar as minhas crianças, os meus bebés e os pais, as mamãs, os papás, as famílias, no fundo, porque estão sempre todos interligados, não é? Quando o bebé não está bem ou a criança não está bem, é assim que funciona. Então, aprofundei-me mais nesta vertente depois naturopática, porque as crianças doentes, os adultos doentes, não dormem, não é? E depois também está interligada muito a parte emocional e pronto, e é um ciclo vicioso e o sono é fundamental, como nós sabemos, é muito importante dormir. Aqui está a minha apresentação, então. Agora estou-te a ver aqui bloqueada. Voltamos. Voltamos. Pronto, não sei se é da tempestade, não sabemos o que é que aconteceu, não é? Dizem que vai haver aqui uma tempestade, mas não vão-se embora, que nós queremos primeiro falar sobre o sono, depois vamos para casa dormir. Vamos para que dormir. Conseguem dormir? Diz? Tu estás aonde? Eu estou no escritório ainda, não estou em casa. Aonde Das últimas lives, o Vicente veio participar. Ai, foi. Estás no escritório, é? Eu estou no meu escritório de casa, que é na garagem, que tenho o meu estúdio aqui, onde gravo, onde faço as minhas filmagens e as minhas coisinhas todas. Mas estás aonde? No país? Em que zona do país? Lisboa! Mas esquecemos que tu és lá de baixo, não é? Conta. Não, eu sou nortenha, de Oliveira das Meias, mais precisamente, mas eu vivo no Algarve há 20 anos, sou agora mais algarvia do que nortenha, porque passei mais Exato. anos. Vivi na Suíça também, quando era pequena, portanto passei mais anos no total aqui do que em qualquer lado. Portanto, Sabe que o Algarve é onde eu tirei o meu curso e morei 4 anos. Eu tenho uma adoração pelo Algarve. Ainda vou ser tua vizinha, não sei quando, mas a minha reforma seria ótima em ser vizinha ao teu lado. Vens dar consultas para aqui para a minha Logo, era mesmo, era ótimo. Se fazíamos uma equipa, era espetacular. Não é? Claro que sim. Era verdade. Muito bem, então vamos aqui, as nossas queridas já entraram aqui. Olá, boa noite, bem-vindas. Se quiserem deixar aqui alguma sugestão sobre as vossas dificuldades de sono, está bem? Porque nós estivemos as duas a conversar
sobre mais ou menos aquilo que nos incomoda mais, é aquele sono, primeiro sono que temos e depois lá para as 2, 3 horas da manhã acordamos, não é? E que a nível metabólico não é muito bom, não é? É péssimo, não é? Traz aqui imensas situações aos órgãos, às vezes é sinais dos nossos órgãos, certo, Cláudia? É dar sinais de que não está nada bem. Segundo a medicina tradicional chinesa, que já tem muitos anos de existência, ok? Muitos anos mesmo, cerca de 5.000 anos. E esta medicina que é incrível, esta medicina, porquê? Porque tem parte científica, que hoje em dia conseguimos, através de estudos científicos, provar aquilo que ela sempre disse, mas tem a parte empírica e a parte do conhecimento ancestral, não é? E os nossos órgãos têm horários. E um dos horários, por exemplo, das 11 da noite é a vesícula biliar, das 11 à 1 da manhã, e depois da 1 da manhã às 3 está aqui o fígado, a energia da vesícula, a energia do fígado, e depois vem o pulmão, que é das 3 às 5 da manhã. Não sei tudo de cor, mas é isso, ok? São muito Isso, importantes. É isso. E porquê que isto é tão importante? Porque a energia não quer dizer que a gente tenha um problema no órgão em si, porque o canal da vesícula biliar, o canal do fígado, o canal do coração, o canal do pulmão, o canal, seja de que órgão for ou víscera, passa por vários, são meridianos que se cruzam também, e esses meridianos podem estar bloqueados e pode fazer um cruzamento e podem estar bloqueados e podem ocorrer despertares noturnos por esse tal bloqueio. Se realmente temos insónia, dificuldade em adormecer por volta das 11, ou insónia já à 1, ou às 3, ou às 5, temos que olhar qual é o órgão que está a afetar. Qual é o órgão afetado? E depois vamos tentar perceber porque é que acordamos sempre a essa hora. Se realmente é o órgão ou se é outro motivo que está aqui a afetar o despertar, simplesmente o despertar, porque há questões metabólicas, não é? Depende das condições. Eu tenho pacientes já com alguma idade e muitas vezes não querem tratar diabetes, não querem tratar essas causas mais complicadas porque não querem deixar de comer, não querem ter um melhor estilo de vida, querem é dormir. E eu tenho que os pôr a dormir porque eles vêm, a causa que procuram é dormir. Ok? É dormir, não querem saber de mais nada. E quando dizem, então, mas nós temos que tratar a raiz para conseguirmos dormir. Porque dormir não é só simplesmente dar a suplementos ou homeopáticos, que já vamos falar sobre isso, ou plantinhas, ou CBDs, que eu também uso CBDs quando é necessário para o sono. Pode melhorar, pode sim, quando há mais calmo, principalmente a partir dos 70 anos, mas depois temos o sono, que é completamente diferente nesta idade, ok? A partir dos 60, 70, aliás, a partir dos 50 já começa a mudar assim drasticamente, mas nos 70 temos um declínio muito grande de sono profundo, ok? E esta energia do pulmão, para quem acorda entre as 3 e as 5, que não é o horário, há vários horários para acordar, pois depende do tipo de insónia que é. É realmente uma condição que temos que olhar para a energia do pulmão para saber se realmente se é isso ou não, ok? Eu já tive uma situação dessas, eu acordava todos os dias às 4 da manhã, eu já ficava enlouquecida porque pensei, não, e até já pensava, eu vou ter que ir ao psicólogo porque emocionalmente eu devo estar aqui muito mal, mas eu não sabia qual era o fundo, a razão, olhava, pensava de um lado, pensava do outro, eu começava a adormecer às 7 da manhã e depois o despertador tocava às 8, e eu passei um mês assim, até um dia comentar com a nossa colega, a Elsa, que faz parte do grupo, e ela fez uma auriculoterapia. Nessa noite dormi e nunca mais voltei a ter. Portanto, era muito energético, estava, algo no meu corpo estava disfuncional, a parte energética não estava equilibrada e fazia-me acordar. Sim, não estava a funcionar bem, não é? Exatamente. A parte dos pulmões pode ser a parte da respiração, mas pode ser outra, pode ser a vitalidade do pulmão, pode ser a tristeza, porque na medicina chinesa o pulmão é o órgão da tristeza.
muitas vezes porque há tristeza que nós não queremos deitar para fora, porque pensamos que está triste nem pensar, e essa tristeza tem que sair, temos que chorar. Exacerbar na medicina chinesa com a tristeza, há um desequilíbrio no pulmão. O contrário também, não chorar também. Portanto, tem que haver, nós temos que deitar para fora aquilo que temos que chorar e aquilo que temos que desabafar. É muito importante, muitas vezes é isso, essa parte emocional. Por isso é que acordamos já entre as 3 e as 5. Eu já tive também uma situação de ter ficado rouca, mas eu sabia porquê. Eu estava a fazer um luto, não é? De uma situação e eu fiquei sem voz. Quando havia situações que eu tinha que falar, né, e estava atenta, eu ficava sem voz, eu bloqueava a voz e ficava rouca. E tinha tudo a ver com a emoção, não é? Com a emoção que eu estava a viver no momento. E depois passou. Até na altura eu estava a fazer um curso e toda a gente dizia, está constipada. E eu pensar, não, eu estou a fazer um processo de luto, não é? De emoção, de tristeza, mas que vai passar, e passou quando foi trabalhado esse assunto. Sim, também por acaso aconteceu-me recentemente também uma situação difícil, e passado mais ou menos 4, 5 dias, comecei com uma tosse muito estranha. Não era tosse dos pulmões, mas era uma tosse que vinha dos pulmões, que era tosse. Vinha desta zona aqui, era uma tosse. Estás a ver? E sim, e pronto, entretanto passou. Passado 15 dias passou, mas foram 15 dias que essa tosse eu sabia de onde é que ela vinha, né? Às vezes saber muita coisa não é muito bom. É que é Vamos importante libertar muitas isto, vezes. vamos libertar. É porque às vezes nós temos tantos sintomas pequeninos que desvalorizamos, não é? Muitas pessoas desvalorizam e deixam evoluir, às vezes até patologias e situações do sono. Outro dia alguém me disse: é normal, eu não durmo, é normal, eu não durmo. Esta frase não é normal, nós temos que dormir. O sono é um grande renovador metabólico. Se eu quero ter energia, se eu quero que os meus órgãos tenham vitalidade, eu preciso ter essa renovação. Eu fiquei a pensar como é que é possível nós normalizarmos esta história de eu não durmo, é normal, não é? Claro. Já é o. Principalmente nas mães que têm crianças pequenas, principalmente, porque há muitas dicas na internet, né? Estão sempre a ver dicas, dicas, dicas e pronto, isto vai passar, isto é normal, é o meu bebê, pronto, a minha criança, o meu filho, mas depois arrasta-se durante anos, ficam com depressões ou com burnouts ou simplesmente exaustão, ok? Depois ficam com stress crónico, ataques de pânico, ansiedade, coisas assim do género. E pronto, e quando chega a um extremo é complicado. E depois o E mesmo sono. tendo esses sintomas todos, normalizam. Digo assim, é normal, tens filhos, não é? É normal estares assim de rastos. Pois é, pois é. É isso. Dizem isso muitas vezes. Né? Eu tenho crianças pequenas e também normalizavam muitas vezes isso. Não é? E claro que não é normal andares aqui com os sonos todos trocados, não é? Porque há consequências metabólicas de não conseguirmos dormir. Há consequências, não é? A O nível de. importante, o importante mesmo é perceber que em diferentes faixas etárias há diferentes situações em relação ao sono. Não é? Por exemplo, se vamos falar de bebés, já sabemos que os bebés despertam, não é normal despertar de hora a hora, ou 2 em 2 horas a partir dos 3, 4 meses, porque já deviam fazer sonos mais longos. Não é normal uma criança de 2 anos despertar a noite toda. Ainda por cima, quando se faz a pergunta, então, saúde, como é que é a saúde? O meu filho tem muitas secreções, está sempre doente. Mas está tudo bem, está sempre doente, já foi ao médico, vai ser operado, toma amoxicilina quase todas as semanas. Não estou a brincar, é mesmo. Ainda tive E esta aqueles semana. antistamínicos, por causa e aqueles sprays todos e etc. Na nossa Custa. visão homeopática, o antihistamínico é mesmo muito mau para recuperar a saúde depois, porque depois o problema é depois, é a parte crónica depois, não é? São crianças que mais tarde, se levarem com tanto antibiótico, tanta medicação, mais tarde vão estragar ali o intestino, vão criar o intestino, vão criar um intestino
danificado, não é? Com excesso de bactérias boas ou poucas bactérias, não é? É um intestino permeável, não é? Que poderá entrar qualquer coisa, qualquer bicharoco ali por dentro, não é? Crianças depois têm o cocó muito mal, ou têm obstipação já, asma, eczemas e agora Intolerâncias. vou para a visão homeopática. Isso é um bloqueio. Okay? Nem vou falar da naturopatia, porque já sabemos que é intestino e que temos de tratar o intestino e assim fazemos, não é? Não podemos já fazer, pelo menos a minha abordagem, eu muitas vezes não trato logo o intestino porque tenho que tratar rapidamente essa imunidade por causa das constipações recorrentes e bronquiolites, etc. Como é que tratas a nível homeopático, por exemplo, a imunidade? Nós tratamos a imunidade, temos que perceber o que é que Estimular, porque não há tratamento, mas a estimulação, como é que Não, na homeopatia nós não olhamos para a imunidade, nunca. Ok. Vamos perceber, ok, qual é a queixa? Quais são os sintomas? A queixa é esta, olha, porque é que vem à consulta? A queixa é esta. Ok, então quais são os sintomas? Mas os nossos sintomas na homeopatia tem sede, qual é a lateralidade, direita ou esquerda? Ou então não tem. Se a criança se destapa, se o adulto se destapa, podemos falar nos adultos também, se é uma pessoa calorenta, se tem excesso de calor ou excesso de frio, normalmente a mulher tem mais frio, mas há mulheres calorentas também, normalmente são mais os homens, e os miúdos são todos. Mas às vezes há excesso de, transpiram mesmo muito na cabeça, todos os dias, a toda a hora. Então temos que equilibrar isso. Tudo o que é em excesso para um lado ou para o outro, a homeopatia equilibra. Quando nós escolhemos o Similium, que é o medicamento mais próximo às características físicas ou físicas ou emocionais, vai depender daquilo que eu quero tratar. Também procura por causa do comportamento, autismo, hiperatividade, déficit de atenção, timidez, medos, pesadelos, etc. Eu vou procurar mesmo um medicamento mais próximo daquela criança, de como ela é. Se me procuram mais para a parte física, eu tento juntar os dois. Quando não dá, olho mais para a parte física, quando tem que ser rápido, ok? Então, nós olhamos sempre o semelhante cura o semelhante. E no fundo é o corpo que se cura. A homeopatia vai dar energeticamente impulsos ao corpo para se autocurar. Aqui em Portugal não se fala muito de homeopatia, mas só para vos dar aqui um breve resumo da Europa, a homeopatia nasceu na Alemanha há muitos anos atrás, há 200 anos atrás. Na Suíça é comparticipado. Há imensos médicos homeopatas também, há terapeutas homeopatas, há médicos homeopatas. Em Portugal, os médicos não podem dizer, se usarem homeopatia, não podem dizer que são homeopatas, ok, são médicos, ponto. No Brasil há médicos homeopatas, veterinários homeopatas e homeopatas. Em França há homeopatas, médicos homeopatas também, em Espanha também, na Inglaterra há hospitais com homeopatia. Na Suíça dão homeopatia nos hospitais. A minha sobrinha esteve na incubadora e saiu porque lhe deram homeopatia que eu prescrevi, que eles aceitaram. Foi muito bom. Eu disse, Mana, tens que dar este, pede por favor para chamar alguém da medicina integrativa. E ela pediu à médica se podia dar e a médica disse que não, mas que podia chamar a medicina integrativa. E eles tinham um complexo, não foi especificamente aquele que eu queria, mas dentro do complexo tinha aquele que eu queria, que era o que me interessava. Porquê? Porque nos hospitais já têm complexos que vêm mesmo preparados. Formatados, não fazem a manipulação. Eles não têm tempo a fazer o diagnóstico tintim por tintim, o diagnóstico de saber os sintomas todos do bebê, não. Então, aqueles ali, onde vai funcionar? Então deram, ela saiu da incubadora no dia a seguir, e no dia a seguir foi para casa. Portanto, para nós foi fantástico, não é? Eu estava longe, ela estava na Suíça, e lá arranjas todos os homeopáticos que possas imaginar. Quando a abordagem da mãe e do pai é homeopatia, só te dão homeopatia nas consultas, prescrevem-te homeopatia. A minha irmã diz: estão doentes, preciso de homeopatia, prescrevem. Depois já quem não conheça, mesmo na Suíça, e que fazem medicação normal, ok? Claro. A minha irmã não, só dá mesmo homeopatia. Pronto, é preciso compreender aqui que é um mundo que em Portugal não é tão falado, não sei porquê.
tenho vários documentários, depois posso partilhar contigo se quiseres partilhar com o grupo. Podes partilhar com a nossa comunidade, com o grupo podes partilhar tudo que tiveres. Eu vou juntando esses documentários numa pasta e depois partilho a pasta para verem, porque realmente é mesmo muito bom. A nível de sono, ao equilibrar energeticamente o corpo, o sono também melhora, mas vamos ver se é uma criança que tem muita dependência da mãe e porque realmente é emocional, temos que ir para um medicamento que é ligado à mãe, não é? Temos que ir procurar, até pode ser leite materno, o medicamento homeopático de leite materno, ok? As células T, sim. Também existe. Eu sei que sim. O meu Francisco toma, eu tenho tido resultados fantásticos, sou super fã. E eu acho que é o futuro, porque era uma coisa que quase ninguém conhecia e começamos agora, aos poucos, perceber que tu sabes, não é? Eu não sabia que sabias também, não é? Falo com outras colegas, elas também já utilizam há muito tempo, só que é algo que era muito fechado, que as pessoas não conheciam, e agora verificar resultados que as pessoas achavam que já não tinham solução e perceber que há uma grande mudança. Eu em um mês tive uma grande mudança, como é que é possível? Eu já estava aqui a tentar tudo e mais alguma coisa, tomou imensa coisa, a terapia, a homeopatia fez muita coisa e foi só aquilo, só um produto é que fez com que durante muitos tratamentos ficasse super bem. E, portanto, eu acho que é o futuro. Eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, vão começar a perceber que sim. E não só esta parte do ligar à emoção, à parte das células, porque se tu não estiveres receptivo, provavelmente o efeito não será o melhor. Provavelmente. Percebes? É sempre. Até pode dizer que não está, mas faz. Não vale a pena, não há placebo nenhum, faz, funciona igual. A pessoa mesmo pode não acreditar e funciona, não podem não ver as mudanças porque não quer ver, mas quando o medicamento é o certo para aquele momento, porque é muito difícil, nós não conhecermos a pessoa e darmos um homeopático e vai fazer milagres. Isso não vai acontecer. Temos que conhecer exatamente a pessoa, o que é que está a acontecer. Temos que saber detalhes de infância, da gravidez da mãe, neste caso. Temos que saber, mesmo dos ancestrais, muitas vezes, porque precisamos de saber qual é o miasma daquela família ou daquela pessoa. E então isto é muito importante. Às vezes temos que ir mais a fundo, depende do caso. Então, por exemplo, uma pessoa que está na menopausa, muitas vezes a partir da menopausa vive-se mais lutos do que se vivia aos 40 anos, aos 30, aos 20, perde-se pessoas, começas a perder pessoas. Começamos a ver pessoas aos 60 a morrer, não é? Aos 70. E esses lutos todos fazem com que o sono seja mau, porque afeta emocionalmente a pessoa. E ninguém pensa nisso, ok? Na menopausa, ok, há os calores, há o estrogênio, há a progesterona, há isso tudo envolvido, ok? Há isso tudo envolvido, mas também podem fazer suplementos para ajudar, ou então hormonas bioidênticas, não sou eu que faço, mas sei que há grandes resultados, e isso regula o sono, ok? Mas também há plantas, como há os castos, como outras plantas que também ajudam a regular a altura, não só a menopausa, a perimenopausa, percebes? Há várias plantas que vão ajudar nisso e que, consequentemente, está no sono. E qual é a tua opinião sobre o óleo de onagra? É bom, eu tomo. Eu tomo onagra e ômega 3, eu tomo muita coisa. Como naturopata, tomo muita coisa, como deves calcular, pelo menos eu tomo. Sim, tomo onagra, a minha filha de 11 anos também toma, apareceu aqui umas borbulhinhas, então temos que equilibrar aqui a parte hormonal também. E não só, que há uma coisa que eu preciso de falar, que as borbulhinhas e essas coisinhas são bactérias, são parasitas, não é? Não é só isso. E o sono? Quantas crianças, na visão tanto da homeopatia, se formos ler a matéria médica, ou até vos vou mostrar aqui, ou então se formos reporturizar, crianças que acordam de noite aos gritos, impertinentes, aos berros, impertinentes,
Geralmente são parasitas. E há um medicamento na homeopatia, há vários até, há um medicamento que por acaso vou-vos falar neste, mas podia ser outro qualquer, que normalmente esse género de crianças que acorda irritado e grita e chora e depois já bem vai lá, mas está inconsolável, mas eu não estou a falar em pesadelos, nem terrores noturnos, está chateada mesmo, criança chateada mesmo, e que acorda sempre ali de madrugada, tipo às 2, às 4, na homeopatia, na visão homeopática, são parasitas. Nós não vamos dar um homeopático para matar parasitas, isso não existe. Vamos ajudar a equilibrar o organismo, a expulsar os parasitas, a expulsar, não é matar, isso não aconteceria na homeopatia, a expulsar, porque o organismo vai se autocurar, autolimpar. Então temos aqui o Quina, C-I-N-A, pois se quiser explorar, se vocês quiserem explorar, claro que vocês têm que ler e perceber se enquadra, se é a personalidade da criança. É uma criança retraída, mental, hiperativa física, agressivo, normalmente friorento, mas pode ser calorento também. Uma criança com muita sede, normalmente uma criança mais gordinha, um bocadinho mal comportada. Não toques, ok? Isto é uma característica de uma criança quina e tem mais uma série de coisas que teríamos que confirmar depois, não é? Pronto. E os parasitas afetam o sono de muita gente, adultos e crianças, está bem? Os parasitas. E esta semana, por acaso, tenho falado muito de parasitas e há muitos casos de parasitas em crianças, ok? Porque muitos parasitas... Não sei se tens acesso aqui a uma mensagem, vou ligar aqui não tens? Então eu vou ler para ti. O meu grande problema tem sido a minha filha mais nova de 3 anos, que praticamente todas as noites acorda a chorar pela mãe por volta das 2, 3 da manhã e quebra o sono dela, portanto ela fica cansada porque a filha que acorda, porque senão ela estava a dormir, que é uma maravilha, não é? Ou seja, temos aqui um problema de uma criança e depois temos um problema aqui de uma mãe que metabolicamente não está a ter talvez os resultados de energia no dia a dia, do equilíbrio do dia a dia, porque depois temos aqui uma criança que também está com esse problema desequilibrado, não é? Sim, é assim, uma criança com 3 anos que acorda às 2, 3 da manhã, teria que entender onde é que ela dorme, deve dormir no quarto dela, né? Suponho eu. Claro, acho eu. Cada uma na sua cama, mas eu acho que elas duas estão juntas. 2, 3 da manhã, a energia do fígado, precisávamos de compreender aqui um bocadinho, podemos até mesmo fazer a desparasitante natural, ok? Para perceber se poderá ser parasitas. E ao mesmo tempo, a energia do fígado, nós quando temos um aquário, temos um peixe lá dentro, não limpamos o aquário, o que é que acontece? O peixe não sobrevive, não é? Então nós temos que limpar aqui o terreno mesmo nas crianças. E para isso temos que compreender porque é que essa criança acorda às 3. Mas há vários motivos. Pode ser parasitas, pode ser energia do fígado, pode ser simplesmente porque quer estar com a mãe e é emocional, pode ser por uma série de coisas, não é? Sabes que o meu Vicente acorda-me para eu ir cobri-lo. Ele acordava aos berros a mãe, eu ia lá e muitas vezes pedia para dormir lá, deitei aqui, eu deitava, não é? E às vezes ficava lá. E agora percebi que ele pede porque está gelado, está frio, né? Eles descobrem, mesmo que a casa seja quente, e pede. E se eu cobrir, aconchegar, vou-me embora e ele continua a dormir. Ele tem esta coisa. E transpira também. Ele tem cuidado? Ele tem 4. Tem 4. Então vais ter que o agasalhar muito bem, muito bem. A E tens que arranjar um cobertor mais pesado. Mas ele põe tudo para fora, é terrível. Já pus aquelas mantas dos avós que são pesadas, mas nem isso. A Célia diz que ela é aquário, que é engraçada. Se tiver alguma questão para colocar a Cláudia Dina, aproveitem, está bem? Portanto, isso é o Bruno. Bora lá, comecem aqui por questões que queiram saber, que queiram ter aqui alguma questão em relação àquilo que é o vosso sono, o mau sono, não é? Portanto, ponham aqui. Pessoas que têm muito. Há pessoas que deitam-se muito tarde, dizem que o meu ciclo de vida é noturna. As pessoas têm esses ciclos trocados, não é? Porque é um bocadinho contra a natura, não é? Outro dia um senhor até disse uma coisa super engraçada, que ele também dizia na tradição chinesa, ele disse assim, a culpa é da luz.
Vocês podem ir ao Colombo às 11h30 à Vorten de comprar não sei o que e saem de lá à 00:30. A culpa é da luz, não é? Portanto, nós é que ao longo do tempo fomos estragando aqui o nosso ciclo. Claro. Então é assim, existem pessoas matutinas, intermediárias e vespertinas. Matutinas acordam cedo, deitam cedo, não conseguem sequer. Intermediárias é o que é mais na população, o que há mais. E vespertinas, acordar tarde e deitar tarde. Mas vespertinas não é deitar à 1, ok? Isso é extremo vespertino. Também há extremo matutino, ok? Que é quem se deita, por exemplo, às 8, 9 da noite, ou 8, até diria 8. Depois temos os matutinos normais que se deitam às 10. E temos um vespertino, tipo eu, que se deita às 11, 11h30, ok? Eu não sou extrema vespertina, não deito à 1 da manhã, a não ser que seja fim de semana e esteja a ver um filme e apetece-me mesmo e os miúdos estão a dormir na minha mãe e eu sei que posso dormir no dia a seguir. Sabe-me super bem, mas é muito raro. Agora, quem faz vida disso e a partir dos 60 anos fazem muito vida disso, aliás, deitam-se muito cedo ou muito tarde. O deitar muito cedo é muito mal nesta idade, porque vão acordar muito cedo, porque já não há tanto sono, já não dormem, já não há sono profundo como havia, há mais sono leve. E então, como há mais sono leve e há menos sono profundo, também há menos tempo de sono. Então, ao deitar às 9, vão acordar às 3 e acabou. E depois tentam dormir e pensam que não dormiram a noite toda, mas dormiram, só que dormiram muito cedo. Então, o que eu aconselho às pessoas mais velhas, a partir dos 65, 70, é irem dormir mais tarde, precisamente ao contrário, ok? Se só conseguem dormir 6 horas, não devia ser um bocadinho mais, ao conseguir só dormir 6 horas, têm que ir dormir mais tarde. Ok? É uma estratégia. E dormir mais tarde, por volta das 11h30, meia-noite, para dormir até às 6 da manhã e fazerem a noite seguida. Outra coisa que é muito importante, além do ciclo circadiano, não é? Mas o ciclo circadiano, o que é nesta idade, não é? É o ciclo de 24 horas, em que nós devemos andar com o ciclo normal, como falamos na medicina chinesa, acordar de manhã cedo, ter energia, tomar um bom pequeno almoço, almoçar bem, jantar quase nada ou pouco, ok? E depois jantar cedo, às 7 horas, por causa da energia do órgão dessa hora. E deitar cedo também por causa da energia do fígado. O fígado precisa de dormir. O fígado, desculpem, a vesícula biliar e o fígado são 2 órgãos que precisam de dormir. Não é que eles estejam a dormir, estão a cumprir funções desses horários. Então é muito importante às 11 horas estarmos a dormir, ok? Por isso é que eu tive. Muitas vezes as pessoas sentem-se Eu não sabia porquê, mas inchadas. olha, depois vim a descobrir porque é que eu tinha problemas de vesícula e de fígado quando me Exato. meti nesta aventura. Há pessoas que sentem a barriga inchada, têm fígado gordo, têm não sei o quê, né? E muitas vezes dizem, mas não é da minha alimentação, e pode ser ou não, que isso é discutível, mas também é muito desse descuido. Ao longo dos anos, a estarem habituados a não descansarem nesses horários, vão tirar energia ao órgão e claro que o órgão vai ficar débil, doente e não vai conseguir processar. Mesmo tendo uma boa alimentação, há pessoas que, é aquilo que nós temos, há pessoas magras, não é os gordos que têm fígado gordo, as pessoas magras também têm fígado gordo, porquê? Porque vão não tratando aqui do equilíbrio do órgão, não é? Deixa-me só fazer uma pergunta. Sono profundo. As pessoas usam aqueles relógios, estás a ver, que têm sono profundo, sono leve, etc., mas ninguém consegue ler aquilo, ninguém percebe daquilo, não é? Pronto, primeiro tem um problema, não é? Emitem radiações e isso altera-nos a nossa saúde em termos de radiações, em termos cerebrais, não é? Não é nada benéfico para a nossa saúde e muito menos para o nosso sono. Portanto, telefones nem deviam estar no quarto e vocês nem imaginam o perigo que é dormir com o telefone, porque muitas vezes é simplesmente uma questão de eletrónicos, uma questão eletrónica que nos afeta o sono. E posso-vos dizer, eu tenho uma máquina de biorressonância e uma das causas principais na minha máquina que se encontra e que a própria marca explora imenso são as questões geopáticas e as questões eletrónicas.
de 5G, nem devíamos ter. Aliás, em casa toda a gente devia usar no máximo 3, 4G, mais nada, porque se houver, basta haver uma pessoa com 5G que já afeta a casa toda. Ok? Ter cuidado com tudo o que seja, tudo o que esteja ao lado da nossa cama, ok? Portanto, podemos pôr o telefone na casa de banho, mesmo ao lado do quarto, ou evitar, e os routers, nem vos falo dos routers, não é? Eu tive uma formação da máquina, assim, muito, 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 muito recentemente, e É um perigo. é mesmo. Portanto, pode mesmo só isso estar a afetar o sono. Portanto, já vos dei aqui imensas causas. Vejam lá o que é que vocês têm em casa. E normalmente o sono profundo é sempre ou só é no início? Porque há pessoas que têm esta dúvida, que sempre entram no sono profundo e depois. Nem podem entrar no sono profundo. Isso é sinal de exaustão. Quando entram no sono profundo imediato, é sinal de exaustão. Principalmente quando entram no sono profundo e passado um bocadinho, logo após dormir e acordam sobressaltados, é porque estavam exaustas. Ok, nós temos a latência do sono, depois entramos em várias fases do sono e uma delas, logo a seguir, não vamos entrar aqui em termos técnicos, mas uma delas, logo a seguir, é o sono profundo. Os nossos ciclos duram mais ou menos 90 minutos. Normalmente não devemos acordar entre ciclos, mas acordamos muitas vezes, não é? Ou porque temos que ir fazer xixi, mais isso também é outro problema nas mulheres. No meu caso, por exemplo, eu tive 4 filhos, foi um problema durante muito tempo. Agora, de vez em quando, acordo para ir fazer xixi, outras vezes não. Eu tive 4 filhos, não é? Então não é igual a quem não teve filhos. Não há comparação possível. Não há comparação possível, mas existe fisioterapia, existe imensas coisas para ajudar a tratar. Não indico operações, porque não é a minha área, e eu tudo que seja possível evitar dessas coisas, evito. Mas indico, sim, fisioterapia. Há especialistas fantásticos, ok? Medicina chinesa também, acupuntura é fantástico para isso. Aquecer os rins, muito importante. O que é aquecer os rins? Os rins das mulheres normalmente são muito frios, não é? Na medicina chinesa, óbvio. Não é que os meus rins estão frios, não é que eles estão. Não, nós é que mulheres não podem apanhar tanto frio quanto os homens, normalmente são mais friorentas também. E normalmente quando são muito friorentas é porque precisam mesmo de aquecer os rins. Pois há problemas no útero. Aquelas mulheres que andam de top, assim, aqueles topzinhos no inverno que se vê ali no metro de Jovens, elas top. têm muito calor ainda, são adolescentes, é as hormonas, ainda têm muito calor, mas não é bom, sabes? Beber água gelada, muito mal para a nossa saúde feminina, é muito mal mesmo, ok? Andar descalço, não é? Também. Andar descalço é muito bom na terra, na areia e na relva. Não, em casa, Caso é muito mal, porque o R1, o ponto o meridiano do rim, o R1, está mesmo no meio do pé, ali na sola do pé, naquela parte, no buraquinho, naquela depressão que lá há no pé, é o R1. Quando dizem que as crianças podem andar descalças, vão ganhar imunidade, em casa não, na rua sim, em casa não, né? Na Então, casa a tem que questão é que proteger. devem andar com meias em casa, ou com os pés agasalhadinhos, precisamente para não estarem sempre a arrefecer o ponto R1, não é? O R1 do rim, porque isso vai fazer com que a criança fique doente e fica mesmo. É bom andar lá fora no verão, descalça, na terra descalça. Agora, ok, esta é a minha opinião e é daquilo que eu vejo com as crianças, com as minhas crianças e com os outros. Deixa-me só pôr aqui. A minha filha tem 2 anos, faz fezes moles e começou a rejeitar alimentos. Iniciou recentemente. A escolinha poderá ser a ansiedade da adaptação, como pode a homeopatia a apoiar no equilíbrio digestivo, não é? Isto, Lá está, a homeopatia vai equilibrar. Vamos perceber. Rejeitou os alimentos, porquê? Ok? Será que é uma rejeição emocional? Poderá ser, porque também ela está a sentir ansiedade, não é? Porque a ansiedade de separação não é aos 9 meses, aos 18, é quando a criança sente, ponto. A criança pode sentir ansiedade de separação a qualquer altura. Até um adulto sente ansiedade de separação, está doente, não é? Ou chama pela mulher, ou quer mimo, ou a mulher chama pelo marido, ou pelos filhos, ou seja aquilo que for, não é? Nós, quando estamos doentes, normalmente queremos companhia, mas também podemos não querer.
E quando não queremos, é uma característica homeopática. Quer companhia ou não quer? Nas crianças, como eu me dedico mais às crianças, isso não é tão evidente, porque as crianças querem todas companhia. Então, para mim, isso não é uma característica muito forte nas crianças, mas nos adultos é. Há adultos que rejeitam mesmo companhia quando estão doentes, querem estar sozinhas. Então são características. E a gente, ao ir buscar isto que eu estava-te a dizer, essa característica, mais mas o que é que está a acontecer? Está com ansiedade, ok. Está com medos. Ou está, por exemplo, a rejeitar a comida. Qual é a comida que ela mais adora? Qual é a comida que ela detesta? Pode-se enquadrar. Olha, não detesta nenhuma, nem adora nenhuma. Ok, já não me ajudaste aqui nas minhas respostas. Isso acontece. Então, e depois se eu perguntar, por exemplo... então, e a sua filha é uma criança calorenta? Olha, não sei, ela é normal. Pronto, já não consegui essa, porque às vezes é muito importante. É mesmo muito importante saber se a criança ou o adulto é calorento ou frio. Os opostos, eu tenho um quente e outro que, principalmente na hora da refeição, ele começa a se sentir frio na hora da refeição, ou seja, a energia dele vai toda para o estômago quando começa a comer e muitas vezes sente frio. Tem que... Para já, que idade é que tem? 6. É muito raro. Isso já seria muito fácil de ver aqui a nível homeopático, porque é muito raro uma criança ter frio. Eu tenho uma filha mais friorenta, mas não é muito friorenta. É só um bocadinho mais... Ela gosta do aconchego dos cobertores, mais nada, porque ela nem é friorenta de ir para a rua e ter frio e isso. A Renata diz que ela rejeita até a comida que gosta. Pois, é emocional então. É a parte emocional. A Célia aqui pergunta sobre sonhos, né? A malta que dorme sonha muito, lembramos, não é? Disso que é considerado um bom ou mau sinal, a pessoa sai mais conturbada. É sinal simplesmente que está com uma energia bastante ativa e que o cérebro não para, por isso é que sonha, ok? Os sonhos, os pesadelos e o sonambulismo, as parassónias e o que as crianças têm muito, que os pais ficam super assustados. Os terrores noturnos é excesso de atividade mental, ok? Há crianças que são hiperativas e que não têm isso, e mesmo assim são hiperativas, porque depois cada um canaliza para uma patologia diferente, não é? Podem canalizar ter eczemas, não é? Podem canalizar a serem rotuladas porque são rotuladas, não é? Porque são hiperativas. Podem canalizar isso para sonhos, pesadelos. Normalmente, quando se tem sonhos, são mais pesadelos. Sonhos então, bons. deixa-me partilhar uma coisa que eu não sei se está correto. Eu tenho o meu Francisco, que por acaso esta semana teve, mas ele há um tempo atrás, há um ano atrás, andou aqui numa fase de sonhos e nós tivemos o nosso amuleto, um amuleto que ia protegê-lo dos sonhos. E depois aquilo passou, mas o amuleto está sempre no quarto. E ele, esta semana, pediu-me o amuleto de sonhos e eu de manhã perguntei, então, filho, esta noite dormiste bem, sonhaste coisas boas, porque ele tinha tido um sonho mau, de coisas más. Ele lembrou-se, disse, mãe, quero o meu amuleto, não é? Para poder pôr, para eu descansar, porque eu tive um sonho muito mau. Ele não explicou, mas sentiu, ou seja, aquilo foi duro para ele. E então temos ali a história do amuleto. Não sei se é positivo ou se é negativo, como é que... Ele tem que ter... Ele é um ponto que ele realmente foca para o proteger. É uma proteção dele. Está tudo bem. O meu Enzo tem um peluche que é um dinossauro que agora começou-se a interessar pelo dinossauro e agarra-o e dorme com ele e eu olho até acho piada, acho muito giro. Acho aquela conexão que eles têm muito engraçada. No outro dia eu fui à cama e ele estava agarradinho ao dinossauro. Está tudo bem, entende? Não tem problema. Tranquilo, não é? Não é aquela coisa de dependência de algo que eu não sei, não consigo ultrapassar. Eu acho que essas coisas não é para ultrapassar, é para sentir e aceitar, não é? Acho eu. Sim, sim, sim.
Outra coisa que eu queria só falar é que normalmente um adulto, há muita gente que pensa que basta dormir 6 horas, mas um adulto, ok? Não um idoso, adulto, deve dormir cerca de 7 a 8 horas, ok? Há adultos que 7 está bom e há adultos que 7 não está bom, precisam dormir 8 para andarem bem. Assim como os idosos começam a dormir um bocadinho menos, entre 6 e 7. E pode estar tudo bem com 6, pode estar tudo bem com 7. Dormir abaixo de 6 é que está tudo mal, ok? A não ser que se faça parte daquele número aquela porcentagem muito baixinha de pessoas que dormem poucas horas, que é muito raro mesmo, mas existe. As crianças devem dormir entre 11 a 12 horas, até mais ou menos já a pré-adolescência, que é entre os 11 e os 12. E depois, mesmo assim, devem dormir 10. E muitos pais, ainda hoje dei uma consulta a uma criança que tinha 2 ou 3 anos, já não sei, que dei algumas consultas, mas sei que tinha uma irmã de 11 anos, que a mãe disse que dormia muito bem e que dormia várias horas, mas descobri que ela só dormia 8. É muito pouco. Pois não se foca na escola e a mãe começou a dizer, olha, está a ver que agora que está a dizer, ela realmente queixa-se não se conseguir focar. Está a dormir menos 2 horas por dia. Façam lá a soma, 2 horas, vezes 7 dias por semana, vezes 4 semanas, vezes 12 meses. Vejam lá o déficit de horas que esta criança não tem. Depois é desfocada, hiperativa, não tem paciência, está sempre irritada, está a dormir pouco. Crianças de 11 anos têm que dormir 10 horas. 10 horas. O adulto que dorme 10 horas, 12 horas, porque há muitos adultos assim. Não é bom. E esses sintomas é de quê? Cólicos. Porque há muitos adultos que dizem que têm necessidade de dormir as 10 horas. E aqueles adultos que dormem depois do almoço, que adormecem em qualquer sítio, ou então têm que ir fazer um cochilo para o sofá, ou estão quase a morrer de sono depois Do almoço. do Depois almoço. aquela vontade de fazer. Risco cardiovascular. Okay? Risco cardiovascular. Metabólico, risco cardiovascular. Temos que ver o perfil lipídico, ver aqui uma série de situações. A pessoa começa a fazer desporto, começa a comer em condições, deixa os hidratos de carbono, deixa o glúten, deixa o leite. E eu sou um bocadinho radical. Quando a pessoa está ali quase a bater a bota, ou a pessoa muda radicalmente, ou bate a bota mesmo. Eu sou super direta e sincera. Quero dormir bem, quero andar bem, temos que fazer mudança já, porque o coração não espera, ok? Isso posso dizer. Demasiado ou ter sono sempre depois de comer é risco cardiovascular. Portanto, temos que olhar para análises que ninguém manda fazer, como tu sabes, né? Pronto, tu sabes que viemos das mesmas escolas. Temos que olhar para as análises bem a fundo, não é aquela meia dúzia de coisas que nos mandam fazer no centro de saúde. Ok? Isso é ponto assente. Porque senão depois as pessoas, era tão saudável e aconteceu uma coisa. Não é no sono, ainda por cima. Percebes? As pessoas têm que se consciencializar um bocado que não têm que acreditar em tudo que ouvem, primeiro ponto. Ok? Para não normalizar tudo, não é? Porque as pessoas vão Exatamente. normalizando. É normal, cestinha depois, não é? Do almoço faz tão bem. Sim, o médico disse, no centro de saúde, disseram isto. Não sei que o outro foi a outro especialista. E eu tenho familiares que dizem isso. Eu fui a um especialista, ele deu-me aquilo, depois foi ao outro e deu-me aquilo, e deu mais não sei o quê, e depois quando vais a ver tomam imensas coisas, aí depois está-me a doer. Melatonina. Melatonina é uma hormona, há contradições. Eu venho da área do sono antes disto, não é? E na área do sono eu era anti-melatonina. Nas crianças continua a ser anti-melatonina, a não serem autistas, hiperativos extremos, que não se sentam, que não param, que estão sempre de pé. Eu já tive em consulta crianças que estavam sempre ali. Não param mesmo, é muito difícil para os pais. E aí, se realmente têm dificuldade a adormecer, porque a melatonina, esqueçam, só dá para adormecer. Não serve a melatonina para mais nada a não ser adormecer. Mas nós temos muitos adultos a tomar melatonina constante. Espera. Essa melatonina para adormecer, se a pessoa não tiver dificuldade em adormecer, está tudo bem.
Se não tiver, não precisa da melatonina, a não ser que seja por questões de saúde, sem ser sono, que a melatonina é uma hormona riquíssima em antioxidantes. É potente como antioxidante. Pode ser preciso para situações mais complicadas, ok? Até para cancros. Mas, no entanto, estamos a falar da melatonina para o sono, certo? Se tiveres um paciente que esteja com dificuldades em adormecer, primeiro temos que olhar para os horários, qual é a idade, que a idade é muito importante, porque eu posso querer que aquela pessoa durma mais tarde por causa da idade, ou posso querer até que ela durma muito mais tarde, durante um período de 2, 3 semanas, para dormir seguido e não ter vários despertares. E depois são estratégias minhas que eu vou fazendo consoante a pessoa que tem à minha frente, a idade e a patologia e quantas vezes acorda, a que horas é que acorda, e a gente vai acertando aqui os horários quase diariamente, não é? Depois fazemos um plano. A melatonina só serve mesmo para adormecer e pode ser só por um período, ok? Pronto. Ou então, por um período de 3 meses ou 4 meses para fazer um tratamento. Depende mesmo, entendes? Depende. Crianças, não. Está fora de questão. A não ser naqueles casos que eu disse, autismo, síndrome de Down, hiperativos extremos, não depois de hiperativos. Vamos tentar resolver de outra forma, com as rotinas, com os meus rituais noturnos, que são brutais. Eu faço uns rituais assim todos XPTOs com os pais, que eles têm que cumprir à regra aquilo que eu digo para funcionar. Um ritual para adulto que tem dificuldades de dormir, o que é que dizes? Ou um banho, uma lavanda, o que é que achas? Assim, para alguém que dos 40 aos 50 anos, mais ou menos, que tem dificuldades a dormir, qual é o ritual? A Que partir achas das 6 temos que ter uma atmosfera muito mais... temos que ter muito menos luzes em casa, temos que ter uns candeeiros ali, uns candeeiros acolá, luz amarela, luz vermelha, luz cor de laranja. Pronto, isto, nossa casa é a nossa praia, são as luzes. Então temos muito, muito esse cuidado. A partir das 6 muda a atmosfera da sala completamente. O único sítio que não muda é na cozinha. De resto muda corredor, muda quartos, muda tudo. Porque com 4 filhos foi uma solução que a gente arranjou. E é isso que eu recomendo aos pais. Às pessoas mais velhas, exatamente igual. Bom, nós não nos podemos esquecer que a luz não existe há muitos anos. Foi na altura da Revolução Industrial e o sono não era afetado, não havia telemóveis, não havia antenas por todo lado, não havia wireless por todo lado, a 5G, que é terrível, não é? Não havia nada disso. O sono dormia-se, havia um sono bifásico, dormia-se 2 vezes na noite. No pôr do sol, no nascer do sol acordava-se, no pôr do sol adormecia-se, depois acordava-se à meia da noite, normalmente era entre as 3 e as 4 da manhã, faziam atividades físicas familiares e faziam essas coisas. para terem uma família grande, não é? As famílias eram de 15 crianças. Faziam outras coisas também, tratavam de algumas coisas em casa, iam dormir mais um bloco de 3, 4 horas. Agora não, agora condensamos tudo, mas temos muita luz acesa em casa, temos a televisão, muita luz, muita tecnologia à volta, a radiar ali na nossa casa. Então temos que ter estas coisinhas, podemos desligar o router à noite, por exemplo, é uma solução. Eu estou a ouvir, eu tenho um grande problema, é que eu gosto de luzes claras, eu só vejo bem com tudo que é branco, não é? E temos aqui o oposto em casa, é alguém que gosta das amarelas, e eu não vejo nada com amarelas, isso cansa-me, ou seja, as claras dão-me eu preciso de energia para estar sempre... E pronto, e eu pensar, realmente, não é? Eu vou começar aqui a mudar as luzes em casa. E tem que mudar isso, e depois é assim, o ritual é de cada um, não é? Há pessoas que gostam de beber um chá, mas depois também têm que ter cuidado, porque se beberem muito antes de dormir, podem acordar de noite. Não se deve comer depois de jantar, que deveria ser às 7, mas nem sempre se consegue. Não se deve comer zero, não é? Zero por vários motivos, não só pelo sono, mas também por questões de saúde. Portanto, isso é muito importante. Depois fazer os nossos rituais, atenção com histórias muito estimulantes, séries estimulantes, depois não dormimos. E ler livros é muito bom, mas também há livros que estimulam muito, ok? Então depende do tipo de leitura também. Depois vai depender do tipo de insónia também, não é?
Se a pessoa não tiver insónias, lê o que lhe apetecer. Exatamente. É isso. Isto para sono é que eu acho que é um dos grandes problemas, eu acho que da comunidade e de muitas pessoas. Há muito que se diga, não é? Tem que ser sempre verificado individualmente o que é que funciona a uns, o que é que funciona a outros. Por exemplo, estávamos a falar da melatonina, uma vez eu estava com dificuldade de dormir, deram e eu não me senti bem com aquilo, portanto eu só tomei um comprimido, aquilo não senti-me estranha e não fiz. Para mim, eu também não tenho dificuldade nenhuma a adormecer, isso vai depender muito da pessoa. Mas a melatonina primeiro tem que ser tomada sempre à mesma hora. Quem toma melatonina, ok? Se for para dormir às 11, tem que tomar às 10h30, todos os dias à mesma hora, porque senão não faz nada, não é? É uma hormona que tem um ciclo. Nós queremos regular o nosso ciclo circadiano. Se tomarmos a melatonina em horários diferentes, a meio da noite, porque acordei a meia da noite e vou tomar outra vez, porque estou sempre a acordar, não é? Quer dizer, estamos a desregular o nosso ciclo circadiano por completo. E depois tomar aqueles medicamentos para dormir de noite, isso é terrível mesmo. Isso é terrível. Isso só se devia prescrever durante 3 meses e em Portugal é na boa. Prescrevemos durante anos e anos e anos. Ok, muito bem. E o ashwagandha, triptofano, para equilibrar o sono, há muitas vezes que utilizam muito estes suplementos para poder equilibrar. É viável? Camomila também, Também. sim. É assim, acho que sim, o NAC também, porque vai ajudar ali no fígado, e muitas vezes é como eu já disse, também no fígado. E também há outro suplemento muito bom para o sono que ajuda a baixar o nosso estímulo mental, não é? Que agora não me estou a lembrar do nome, depois eu posso dizer. E pronto, e essas plantas são boas, mas depende da pessoa, está bem? Há plantas, tem alguém que veio cá abaixo. Há plantas. É normal. Já vou, amor, já te vou deitar. Podes, mas já te vou deitar, está bem? Tenho que vos deixar, tenho mesmo que ir. Sim. A mim me aconteceu igual da última vez, por isso que eu vim para aqui. Sim, foi o meu É marido. tão bom, é ótimo, é ótimo. Maravilhoso, é maravilhoso. Ele está a estar a dormir, meu Deus. Mas ele está de férias também. Estão de Boa. férias. E depois, o que é que eu estava a dizer? Há ashwagandha que pode excitar a pessoa, atenção, ok? Porque vai depender. Vai depender mesmo. Temos que fazer experiências para ver qual é a planta mais adequada para aquela pessoa. Ok? Depois temos também a bacopa, que é muito bom para ajudar a regular ali os neurotransmissores. E está aquela que me está a faltar, que agora não me lembro, mas pronto, vou-me lembrar depois. Depois no grupo, a gente depois Temos responde aqui. homeopáticos muito bons, também podemos fazer umas fórmulas homeopáticas muito boas, que ajudam a drenar, que ajudam aí também com plantinhas, mas homeopatizadas, porque sabes que há pessoas que têm o fígado tão subcarregado que estarmos a dar muitas plantas, muitos suplementos, não é bom. Então, com a homeopatia, podemos dar essas plantas e esses suplementos homeopatizados. E há pessoas que estão mesmo muito carregadas, que estão cheias de problemas de saúde, e então temos que ir por outro lado. É verdade, é um dos pontos que tenho verificado ao longo do tempo, é que há normalização agora de muita suplementação, há muita informação e aparece aparece-me muitas vezes com uma listagem enorme de fórmulas com muitos suplementos e há realmente essa sobrecarga e há esta situação de falta de equilíbrio do organismo. E muitas vezes, e depois há outros sintomas que vão sempre prejudicando o sono, o fígado, o rim, o intestino, e temos verificado que muitas vezes ter 200 frascos de suplementação não é sinal de conseguir equilibrar o corpo. Às vezes é só preciso por exemplo, não é? Como eu estava há pouco também a falar do meu Francisco, que fez várias coisas e só é que conseguiu equilibrar a imunidade dele e ele está ótimo. Não faz mais nada, não faz xarope para tosse, não faz nada, só faz aquele. Pronto, e é aquilo que vai fazer e está tudo bem. Não tem necessidade de mais. Claro, claro. Não é? Portanto, Ir temos... adormecer o meu Enzo.
Já está ali a chorar. Sim, nós já temos 1h04 de live, portanto, se quiserem depois deixar mais perguntas, podem pôr na comunidade. Quem quiser pode entrar aqui no Instagram da Cláudia, a nossa madrinha do sono, pode perfeitamente deixar mensagens a ela. Portanto, eu agradeço muito a tua disponibilidade. Obrigada. Tinha saudade de estar contigo assim mais perto, não é? Na última vez que nos vimos foi tudo muito a correr, temos que combinar de forma a estarmos mais vezes juntas e é sempre um gosto, não é? Ter aqui pessoas que nos acrescentem e eu acho que acrescentaste imenso aqui neste grupo, está bem? Obrigada, querida. Obrigada. Beijinhos, minha querida. Beijinhos, obrigada. Bom resto de dia, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.